Saudações a todos. Essa semana o Método Científico vai conversar com o Dr. Carlos Marcelo, cirurgião oncológico, meu amigo, um excelente médico, humano e tecnicamente excelente. Muito bom. Dr. Carlos, tenho o prazer, tenho a honra de fazer anestesia para ele no serviço público, no hospital universitário, e a gente vê o quão competente ele é. E tenho a gratidão por ele, né? Ele dá sequência ao tratamento de uma pessoa muito importante para mim, que é minha mãe, né? Então, posso referir muito bem Dr. Carlos em relação à sua competência e sua segurança em relação à cirurgia oncológica. Dr. Carlos, queria que você se apresentasse aos nossos telenautas, contasse um pouco de sua história, suas origens, sua formação, como é que você chegou à cirurgia oncológica. Doutor Saulo, eu agradeço aí o convite. É um prazer imenso estar aqui. Eu digo que a informação é sempre muito importante para quem está ouvindo, Sim, né? com certeza. Porque ela esclarece e tira um pouquinho, porque a gente, do desconhecido a gente tem medo, né? Daquilo que a gente conhece a gente não tem. Então, quando se conhece através da informação, um pouco sobre oncologia, a gente vai perdendo o medo dessa doença que é tão mistificada e traz tanto medo para o paciente e para a família quando é diagnosticada. Isso. Eu queria já pedir uma permissão, ele pedindo desculpa, porque eu acho que de vez em quando vai sair um saulão aqui, viu? Porque é do jeito que eu me refiro à vossa pessoa, vai ficar me chamando de doutor Saulo, eu tenho que Fica à vontade, fica à vontade. Okay, então, eu fiz a minha faculdade na UFCG, né? Na época que eu fiz, era ainda um antigo vestibular, prestei vestibular para a UFPB e durante o curso teve a separação da UFCG, da UFPB e a Universidade Federal da Paraíba de Campina Grande, o campus de lá ficou o UFCG. Então eu entrei na UFPB, mas me formei na UFCG. Eu lembro exatamente dessa época. E aí, foi nossa época. E aí depois trabalhei ainda um ano no PSF, por aqui no interior mesmo, onde eu me juntei com um colega meu de turma e a gente sentou para estudar para a prova de residência e aí fizemos a prova e depois fui para São Paulo. Aí passei minha temporada lá em São Paulo, fiz 2 anos de cirurgia geral no Santa Marcelina, 2 longos anos, muito aprendizado, uma experiência tanto profissional quanto humana totalmente diferente do que eu já havia vivido. Acho que a residência de São Paulo engrossa o casco da pessoa, né? A pessoa aprende a viver, aprende tanto como médico, como a se portar como homem, né? E depois fui para o AC Camargo, em São Paulo também, onde eu terminei minha formação de oncologia cirúrgica e daí depois, há 14 anos, voltei aqui, regressei aqui para João Pessoa, casado com uma baiana, que também é médica de cirurgia pediátrica, a doutora Tayane. E aqui estamos há 14 anos, mais ou menos. Muito bem. Realmente, eu vendo você falando e eu lembrando também da minha residência. A residência fora engrossa o casco. Engrossa o casco. Porque a gente não tem, mas praticamente só a gente só lá, né? Somos. Não tem pai e mãe. Não tem pai e mãe, não tem família, não tem. A gente vai. E geralmente são serviços de um volume cirúrgico muito grande, ou seja, onde você tem que. Mas o bom disso é que você ganha uma formação completa, né? Uma formação de excelência, não é isso? Isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a tua especialidade especificamente, cirurgia oncológica, ou seja, cirurgia do câncer, né? Qual é a realidade hoje do câncer, né, em relação à incidência, por exemplo, em homens, em mulheres? Quais são os cânceres mais frequentes no homem? Quais são os cânceres mais frequentes na mulher? Por exemplo, os 5 tipos. Tudo que a gente tem de dado hoje é que a gente se baseia no Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, né, que é o Instituto Oficial do Governo Federal, que é autorizado em todas as políticas em relação ao combate ao câncer, em relação ao Sistema Único de Saúde, são determinadas por esse instituto. Então, os números que a gente tem são fornecidos pelo INCA no Brasil inteiro, né? Uma estimativa
Os dados de epidemiologia no Brasil não são muito eficientes de notificação, mas de uma forma geral, no homem, o câncer mais comum é o câncer de próstata, seguido pelo câncer de intestino, depois pelo câncer de pulmão e depois pelo câncer de estômago. Esses são os 4 mais frequentes no homem, né? Na mulher, a gente tem o de mama, seguido pelo de intestino grosso. Também, depois, colo de útero. Infelizmente, ainda colo de útero. Depois a gente vai explicar, conversar um pouquinho mais porque eu estou falando infelizmente. E depois o de pulmão, traqueia e pulmão. Porque quando eu terminei a residência, o câncer de colo de útero era o segundo mais frequente na mulher. Graças a Deus, a gente vem evoluindo um pouco mais e ele passou para a terceira colocação, sendo superado pelo câncer de intestino grosso, né? Então, essas são as neoplasias mais frequentes nos homens e nas mulheres. Acho que você falou, Marcelo, em relação a, infelizmente, e depois você vai falar porque o colo de útero, porque ele é um câncer, salvo engano, de prevenção fácil, não é isso? É um câncer que é transmitido, pasmem vocês, por um vírus, né? É o HPV, que é o principal causador. A gente tem alguns subtipos mais que determinam mais a carcinogênese do câncer de colo de útero, principalmente o 16 e o 18. Mas você veja que hoje a gente ainda está falando num câncer muito prevalente na população feminina e que é causada por um vírus e que a gente já tem vacina há pelo menos uns 8 anos aí. 8 anos não, a gente tem mais de 14 anos aí já de vacina no mercado. A cobertura vacinal é satisfatória hoje no Brasil? A cobertura vacinal é satisfatória, sim, o SUS oferece, entendeu? Então a gente precisa criar a cultura para vacinar as meninas entre 8 e 10 anos de idade e dos homens de 11 a 14. Que no caso o homem é para não transmitir, não é isso? Ele não contrai e também não transmite, não é isso? O homem é porque assim, o HPV é um vírus que ele vive na região anogenital ali, né? Na região da... tanto na mulher quanto no homem, sendo que na mulher ele tem um ambiente mais propício para a sua perpetuação. É mais difícil combater o vírus. No homem não, já ali na glande, muitas vezes muito exposto, entendeu? Ele não encontra um ambiente tão propício. Então, a gente não vê tanto câncer de pênis relacionado ao HPV, mas a gente vê câncer de colo de útero relacionado ao HPV justamente por isso, porque a mulher tem um ambiente mais propício para a perpetuação do Ou seja, o homem HPV. acaba sendo um vetor, né? Um homem, teoricamente, ele pode ser portador, assim, ele pode ter verrugas, né? As famosas, os condilomas, né? Que tem o pessoal no interior chamar de crista de galo, Sim. entendeu? E isso daí também transmite para a mulher durante a infecção, se ele tiver relação sexual desprotegida, né? E ele pode transmitir para a mulher. Assim, a gente tem alguns subtipos que são os mais oncogênicos e os outros que são mais, que determinam mais a formação das verrugas, né? Os condilomas. Então, um homem, quando está acometido pelas essas verrugas, ele pode transmitir, sim, o HPV para a mulher. Sim. E a questão do câncer de próstata? Porque muitos homens ainda têm como um tabu a questão da prevenção para próstata, né? Que é também simples, é uma prevenção que você pode fazer simples. Queria que você me falasse o seguinte, como quebrar esse tabu, qual é a melhor idade, na verdade não a melhor, mas qual a idade que você pode iniciar a fazer a prevenção, e se as pessoas que têm o histórico de câncer na família, de próstata ou outro câncer, precisam começar mais cedo. Então, a gente tem muita ainda, assim, o pessoal pensa que o câncer é uma doença que é transmitida de pai para filho. Ainda tem isso. Minha mãe teve câncer e eu tenho uma chance maior de ter câncer. A gente sabe que existem algumas mutações genéticas, mas de uma forma geral, em torno de 8 a 10% de todos os casos de câncer diagnosticados são transmitidos de pai para filho. Então, assim, funciona também para o câncer de próstata. A gente tem algumas mutações genéticas que determinam o surgimento do câncer de próstata, mas oficialmente todo homem, mesmo que assintomático, deve começar o rastreamento, ou seja,
a pesquisa do câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade, né? Falta 5. 50, Mas, assim, quase falou, vai vir outro tabu por aí, que é a realização da colonoscopia também, né? Porque Isso nós... já tô vencido, né? A gente tem... o homem ainda, infelizmente, a gente ainda enfrenta muito esse preconceito, né? Porque a próstata é um órgão que fica entre a bexiga e a uretra, entre a bexiga e o pênis do homem, e ela é facilmente acessada através do toque retal, né? Ela fica anterior e o urologista vai tocar a próstata através de um toque retal. Por isso que existe tanto esse tabu ainda, né, do homem, porque essa questão da masculinidade, tudo tem gente que não gosta, que não aceita, e o homem geralmente é muito teimoso e resistente aí a médico. Não é só para fazer o câncer de próstata, não. É para tudo. É para tudo, né? Geralmente quando ele vai é arrastado pela esposa. Exato. E a consequência de não ir pode ser... A consequência de não ir pode ser desastrosa, né? A gente sabe que câncer tem cura. Mas quando é diagnosticado no início. Né? Quanto mais inicial a fase do câncer, queria que você falasse até um pouco sobre isso também. Até que fase a gente pode pensar em cura, ou existe possibilidade de cura já no câncer mais avançado? Isso aí depende do tipo de câncer, né? Porque às vezes a gente diz, porque o câncer não é uma doença só. Câncer é um conjunto de mais de doenças, de 200 de doenças diferentes, entendeu? A gente tem a leucemia, que é um câncer no sistema sanguíneo, né? A gente tem o linfoma, que é um câncer no sistema linfático. A gente tem o adenocarcinoma, que é um câncer que surge no epitélio glandular. Aí a gente tem um adenocarcinoma do estômago, que se comporta de uma forma totalmente diferente do adenocarcinoma de cólon, do adenocarcinoma de pâncreas, do adenocarcinoma de pulmão. Enfim, é tudo adenocarcinoma, tudo epitélio glandular, mas com comportamentos biológicos diferentes. Distintos, de respostas a tratamentos quimioterápicos e resposta à cirurgia diferente. Então, a gente ainda tem, por exemplo, quando a gente dá o diagnóstico de uma doença metastática, por exemplo, para câncer de cólon, a gente que geralmente pode encontrar doença metastática no fígado. A gente, a depender da quantidade do número de nódulos, a depender do espaço, do intervalo livre de doença que foi diagnosticada a doença metastática, a gente ainda pode falar em cura, mesmo sendo uma doença no estadio inicial. Então, isso varia muito de acordo com a doença, o sítio primário. Entendeu? Entendi. Queria que a gente alinhasse o seguinte ponto. Para a gente traduzir para as pessoas o que de fato é o câncer. Vamos tentar definir. A gente já falou aqui dos tipos de câncer, mas o que viria a ser o câncer? Por exemplo, a gente sabe que a divisão celular existe constantemente, os tecidos no corpo humano estão sempre se renovando, e eu queria que você falasse qual a relação entre a replicação celular, a divisão celular, né, a renovação dos tecidos e o câncer. O que viria a ser o câncer? Então, a definição de toda célula, ela tem um processo de divisão celular natural. Agora, a carcinogênese está muito mais relacionada com a morte celular, ou seja, com a apoptose. É uma hora que a célula por si só sabe que já cumpriu o seu papel e ela morre. E a gente tem no íntimo da célula uma molécula chamada de DNA, que é aqui, vamos dizer assim, o cérebro da célula. E quando você tem um defeito nesse DNA... pode ser um defeito, inclusive, adquirido, né? Pode ser um defeito adquirido, pode ser um defeito que você trouxe dos seus pais, pode ser um defeito desencadeado por radiação solar, pelo fumo, pela infecção do HPV. Ou seja, fatores externos que vêm a servir de gatilho para ativar um defeito desse. Para o surgimento disso daí. E daí a célula não entra mais nesse ciclo natural de apoptose e ela começa a se multiplicar desordenadamente. E aí ela vai surgindo e se transformando num tumor que, de uma forma geral, quando a gente está falando de câncer, é um tumor maligno, que é a capacidade dela sair do órgão onde se originou e ir para outro lugar que não seja o órgão onde se originou, ou seja, enviar metástase.
Então, isso é o que a gente caracteriza. A célula não entra no processo natural de apoptose, começa a se multiplicar desordenadamente e tem a capacidade de sair do lugar onde se originou e ir para outros órgãos. Então, essa é a definição do câncer, né? É essa doença que se multiplica dessa forma. Como é que a pessoa, além da prevenção, logicamente a gente sabe, é, cada tipo de câncer vai ter seu marco de prevenção, né? A gente falou de próstata, falamos sobre a questão do colo de útero, né? A questão da vacina, do HPV. Mas quais seriam os sinais clínicos, por exemplo, a pessoa que não tem tanto acesso às vezes a exame ou a médico, sei lá, mas quais seriam os sinais clínicos que a gente poderia observar, que a gente poderia suspeitar de um câncer? Então, o ideal, eu sempre falo para meus pacientes, não é a gente chegar nesse estágio, né? A gente esperar o paciente ter sintoma para a gente dar o diagnóstico da doença. Mas, de uma forma geral, a maioria dos cânceres, principalmente os cânceres do sistema digestivo, eles dão muita perda de apetite, emagrecimento, às vezes a barriga aumenta, pode ter vômito com sangue ou evacuação com sangue, o intestino pode obstruir. Nos casos dos tumores ginecológicos, por exemplo, um câncer que está muito prevalente hoje na população brasileira, que vem aumentando a incidência, é o câncer de endométrio, e a principal sintoma dele é o sangramento pós-menopausa, aquela mulher que já entrou na menopausa, não está menstruando mais, e daqui a pouco começa com um sangramentozinho, como se fosse o finalzinho de menstruação. Vocês têm que ficar atentas, procurar um médico se isso acontecer. O câncer de colo de útero, já o principal sintoma é a sinusorragia, que é o sangramento após as relações sexuais. Então, de uma forma geral, vai depender também do sítio primário onde a doença se iniciou. Mas eu lembro que a gente não pode esperar ter sintomas para a gente ir atrás da doença. A gente precisa procurar antes, porque quando, por exemplo, um câncer está já dando sintomas, é sinal que o tumor já está Já está grande. bem avançado, né? Se ele está sangrando lá pelo intestino, é porque ele já está com a parte ulcerada, entendeu? Aí ele já cresceu, já teve necrose, está ulcerou, está sangrando. Ou seja, quando o paciente também obstruiu, é porque ele já ficou grande demais, a ponto de obstruir a luz do intestino, entendeu? Então, a gente tem que fazer a nossa parte e procurar. É uma nossa batalha, a gente que vive atendendo os pacientes do SUS, né? Que Sim. a gente sabe que o acesso é muito É mais- deficiente ainda, Isso, mais restrito, mas né? é mais restrito, os pacientes são mais resistentes, o nível de educação às vezes eles não têm esse entendimento tão de fazer os exames de uma forma preventiva, porque eu já vi colega médico dizer, tu vai fazer esse exame porque tu não tá sentindo nada. Eu disse, é por isso mesmo, colega médico, se assuste não. Aí eu digo, e assim, a gente tem que fazer os exames quando a gente não está sentindo, porque se você detectar uma lesão precoce ou uma lesão Pode pré-maligna, né? interromper ali já Vai o segmento. interromper o surgimento da doença, né? Marcelo, há 20 anos atrás, 20, 30 anos atrás, ter um diagnóstico de câncer era praticamente uma sentença. Como é que está hoje? O que é que evoluiu esses últimos 20 anos em relação ao tratamento e ao prognóstico e até em relação à técnica cirúrgica? O que é que a gente cresceu? O que é que a gente conseguiu ganhar de benefício na medicina para cuidar das pessoas que têm câncer? Então, particularmente falando da cirurgia oncológica, a gente começou a entender mais um pouco da doença, vamos dizer, de uns 30 anos para cá. A gente saiu de uma escola halstediana, que era o Halsted, foi o que preconizou aquela mastectomia, onde se tirava a mama da mulher, o peitoral maior, o peitoral menor, junto com a cadeia ganglionar da axila. Que ele acreditava que a radicalidade da cirurgia era a peça fundamental no tratamento na cura dessas pacientes, né? E depois a gente passou, isso foi no início dos anos de 1900, e só em 1900, no final dos anos 70, começo dos anos 80, foi que a gente começou com a escola fischeriana, que o Fischer
ele teve o entendimento de que o câncer de mama é uma doença sistêmica desde o início. Então, aquelas cirurgias funcionavam, mas que não era tão necessário. Então, isso daí foi se espalhando para as outras áreas, né? As áreas da cirurgia oncológica, a área da cirurgia do trato gastrointestinal. Então, os avanços nas técnicas cirúrgicas, na anestesia, no suporte pós-operatório dos pacientes, permitindo que a gente faça cirurgias cada vez maiores e mais radicais, permitiu isso uma melhor sobrevida dos pacientes. Você vê que hoje o câncer de cólon, de intestino grosso, em termos de cura, é 88%. Então, é uma sobrevida muito alta, muito alta. E o surgimento de outras drogas, por exemplo, antigamente a gente só existia quimioterapia. A quimioterapia basal, que era a quimioterapia que atuava para matar as células cancerígenas. E a radioterapia também, de uma forma com muito efeito colateral. Então, a quimioterapia avançou muito no sentido de surgimento de hormonioterapia, de imunoterapia, de terapia com células-alvos. Então, aqueles pacientes que têm indicação desses tratamentos começaram a ter uma sobrevida maior, né? A radioterapia. Os pacientes antigamente só existia a teleterapia convencional e a braquiterapia. Hoje a teleterapia a gente fala-se, tem muito IMRT, que é uma terapia conformacional, onde a gente dá uma dose maior no tecido que deve ser atacado e poupa mais os tecidos, os tecidos ao redor sadios, promovendo assim uma menor quantidade de efeitos colaterais e uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Então o tratamento oncológico vem evoluindo bastante, não para de evoluir, todo dia sai estudo, todo dia sai, tanto no campo cirúrgico como no campo da terapia medicamentosa e radioterápica, né? Então, de uma forma geral, a gente está evoluindo bastante. É claro que a gente tem alguns tumores que a gente ainda, vamos dizer assim, que é mais o agressivo, calo, né? Mais agressivo, ainda não responde tanto à quimioterapia, entendeu? A gente não tem imunoterapia para eles ainda com estudos, entendeu? Qual seria a topografia? O câncer de pâncreas é o que a gente vem enfrentando maior dificuldade em oferecer uma sobrevida maior para os pacientes, né? Câncer de pâncreas, via biliar, porque o danado não realmente é uma doença muito agressiva. A gente não consegue descobrir no início, quando descobre uma doença metastática, e a resposta à quimioterapia, se comparada com outros tumores, vem melhorando um pouco mais agora, mas ainda é um pouco frustre. Entendi. Qual seria a relação, por exemplo, da prevenção do câncer com os hábitos de vida? Por exemplo, alimentação, exercício físico. O nosso hábito de vida, tudo que a gente faz aqui, isso é um trabalho de formiguinha. É uma coisa que a gente vai colher lá na frente. Entendeu? Então, a gente já planta hoje, né? A gente já planta hoje, para você ter uma ideia. Uma paciente que tem um IMC acima de 40, ou seja, uma paciente obesa, ela tem uma chance de desenvolver um câncer de endométrio igual aquele paciente tem de desenvolver um câncer de pulmão, um paciente tabagista, entendeu? Então, se você fuma, você tem uma probabilidade X de desenvolver o câncer de pulmão. E se você tem um IMC acima de 40, que é o índice de massa corpórea, tem a mesma chance de desenvolver o câncer de endométrio. Os dois fatores modificáveis, né? Que você pode mudar. Dois fatores modificáveis. Então, assim, o nosso estilo de vida, a prática de atividade física, a baixa ingesta de comidas, de alimentos ultraprocessados. A gente está falando de presunto, salame, salsicha, embutidos de uma forma geral, alimentos ricos em sal, entendeu? Se a gente dá mais preferência a fruta, verduras, fibras, alimentos de origem mais natural e prática de exercício físico, controle da obesidade. Não fumar é extremamente importante. A gente está contribuindo para que, você vê, para a gente não desenvolver, pelo menos os mais frequentes na população, mais no homem, que é o de próstata, exercício físico ajuda muito. O segundo é intestino grosso, alimentação, o consumo de mais de 500 gramas de carne vermelha por semana
está associado a um aumento de risco. Outro fator importante é o consumo de bebida alcoólica. Eu sei que o pessoal lá no sertão gosta de tomar um negócio. Gosto. Então, não existe nenhuma dose, nenhuma ingesta saudável que você diz, se eu tomar uma dosinha de cana por semana, eu não tenho problema. Tem sim, tem problema. Então, a ingesta de qualquer quantidade de bebida alcoólica, a gente sabe que prejudica, e aí quando é associado com a bebida, com a bebida e com o cigarro, aumenta muito a chance de você vir a desenvolver qualquer tipo de tumor, né? Eu acredito que houve uma campanha muito forte, né? De combate ao fumo, né, desde os anos 80. Eu acredito que os cânceres relacionados ao tabagismo, eles diminuíram a incidência ou não? Você tem esse dado? Não? Diminuíram, né? A gente tinha antes antes na mulher era mama e depois vinha o pulmão. E no homem também. Era próstata e depois vinha o pulmão. Hoje no homem é o quarto da mulher também. Entendeu? Então ele vem diminuindo. A gente é uma luta constante. O vício do cigarro, o tabagismo não é assim, uma coisa fácil. Assim, você acha que aquele rapaz que fuma, aquela pessoa que fuma, fuma porque não quer deixar e não sei o quê, mas é um vício muito difícil de ser combatido, porque eu acho que é um vício socialmente aceito, né? Isso. É um socialmente aceito. Então, Assim como o álcool também, né? assim como o álcool. E às vezes até entendeu? incentivado, né? Às vezes até incentivado. Você precisa. O cigarro você tem acesso, né? Livre acesso, e você não é reprimido nem recriminado quando faz uso de tal substância. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, Marcelo. O seguinte: quando a gente recebe um diagnóstico desse, né? É um baque, né? Ou seja, a pessoa que tem que vive um caso tem um caso de câncer na família, ou até realmente um divisor de águas, né? Queria lhe perguntar o seguinte: segundo suas observações, o quão a pessoa está preparada emocionalmente, eu não diria nem preparada emocionalmente, mas o quão a vontade de viver, o ânimo da pessoa influencia na resposta ao tratamento. Ou seja, o que é que você observa? Aquela pessoa que quer viver, quer vencer aquilo ali, você percebe que ela tem digamos assim, não é capacidade, mas lida melhor com a questão ou não? Isso. Ó, E isso ajuda no tratamento, no prognóstico? eu tive um professor de semiologia, Carlos Tejo, que hoje ele já não está mais entre a gente, e ele era um senhorzinho, um professor lá, acho que era o mais antigo lá da faculdade, que no quinto período a gente começa a pagar a cadeira de semiologia, e ele dizia pra gente que toda cura começa na cabeça. Toda cura começa na cabeça. Você é estudante, né, imaturo, você disse, aqui nada, não sei o que e tal, a gente precisa tratar, dar medicação, tudo. Mas os anos de vida, assim, ó, os anos de tratamento, você vai aprendendo que uma atitude positiva leva o paciente a reagir melhor, leva o paciente a se alimentar melhor, ele cultiva hábitos de vida mais saudáveis do que uma pessoa que está aquela pessoa deprimida, aquela pessoa que não quer fazer nada. Então, a atitude pessoal positiva é muito importante. Outra coisa, o apoio da família. O câncer não adoece só o paciente. É claro que aquele paciente é o que é diretamente atingido, mas todos os familiares são atingidos por essa notícia. Porque eles veem aquilo dali, como se o ente querido tivesse já os seus dias contados, entendeu? Então, primeira coisa a gente precisa procurar a ajuda de um profissional, porque eu já peguei vários casos de câncer lá no consultório que não eram nada, que era assim, você vai resolver, e os pacientes ficam desesperados lá, achando que vai morrer, tudo, entendeu? Então, assim, uma atitude do paciente é extremamente importante. E o apoio da família também. Uma atitude, porque o paciente precisa estar num ambiente, um ambiente saudável, um ambiente que ele se alimente bem, que ele propicie ele a fazer atividade física, entendeu? Que ele não fique olhando
pesquisando coisas, tendo só má notícias na internet, isso é extremamente ruim para a evolução do paciente. Pensar em E eu coisa digo, boa, né? eu digo, olha, a gente tem que sempre começar o tratamento pensando na cura. Se a gente acha que vai morrer, por que que a gente vai passar por cirurgia, vai passar por quimioterapia? Por quê? Entendeu? Então, a gente vai começar o tratamento sempre mirando a cura. Sempre mirando a cura. Se vai acontecer, depende de muitas coisas. Mas se você acha que vai perder o jogo, por que você vai jogar, né? Exatamente. Então a Tem que gente entrar pra precisa. ganhar, né? Tem que entrar para Tem que entrar pra ganhar. ganhar. Tem que entrar para ganhar. Tem que ter uma atitude positiva. É extremamente importante, Saulo. Muito bem. Queria que você É. falasse agora sobre sua estrutura aqui. Vocês têm uma equipe, né, isso, formada aqui em João Pessoa, que atende o estado todo. Você também trabalha no serviço público, mas eu queria que você falasse sua atuação de uma forma geral, sobre o COPA, o Centro de Oncologia da Paraíba, É. como chegar até vocês. Queria até pedir a Cauã que colocasse aqui o... Aí, fala um pouquinho sobre Então, sua... isso daí veio também foi minha herança da residência de São Paulo, né? Porque você tá lá em São Paulo e você, todo mundo trabalha em equipe lá, né? Você vê, o pessoal da cirurgia, tem um grupo de cirurgia, aí que discute os casos com um grupo de oncologia clínica, de um grupo de radioterapia, entendeu? Então, isso daí porque você leva um melhor tratamento ao paciente. Não é você que decide sozinho as coisas, né? Entendeu? Aquilo dali, o tratamento. Eu digo para os pacientes, quando você for no médico e o médico diz, olha, pela minha experiência, corra dele. Porque a experiência dele, perto da experiência mundial, é nada, entendeu? Então ele não tem que fazer baseado na experiência dele. Ele tem que fazer baseado na experiência mundial, do que são feitos, né, os protocolos, a cirurgia, o tratamento, se a gente vai fazer quimio antes, se a gente vai fazer rádio, se a gente vai operar primeiro. Isso daí não é Carlos Marcelo que diz, é quem É a diz. literatura médica. É a literatura mundial, a literatura médica, entendeu? Então, pra gente fazer isso, eu vim pra cá e o que foi que eu percebi? Que o pessoal trabalhava muito só, entendeu? O cirurgião trabalhava muito só, eu especificamente na cirurgia. Então, eu foi chegando e eu fui conversando e eles foram aceitando a ideia do trabalho em grupo e hoje, graças a Deus, Medicina é um esporte coletivo. Né? medicina é um Eu sempre digo esporte. isso. É um esporte coletivo, não é esporte individual. A gente tem um grupo formado basicamente de cirurgiões, somos 6 cirurgiões, né? São 4 cirurgiões oncológicos e 2 cirurgiões do aparelho digestivo. Cirurgiões oncológicos tem eu, tem Cícero, tem Rivaldo Serrano, Ramon Chaves, e cirurgião do aparelho digestivo tem Daniel Ortiz e Geraldo Camilo. E a gente atende no Ecobusiness, a gente formou o COPA, que é o Centro de Oncologia e Obesidade da Paraíba. E estamos lá, montamos uma clínica bem estruturada, uma clínica humanizada para que os nossos pacientes se sintam confortáveis quando forem. E uma clínica assim, um pouquinho diferente daquele tradicional, daquelas fileiras dos consultórios médicos, para que quando a gente fala de oncologia, a gente não pode só tratar a doença especificamente, né? A gente tem que tratar, Acolhimento, às né? vezes, o acolhimento. Às vezes Acolhimento. o suporte psicológico é às vezes até mais importante do que o tratamento da doença per si. Mas estamos lá e funcionando aí no Ecobusiness, no quinto andar, de portas abertas e travando essas lutas diárias aí. E vencendo, né? E vencendo. Meu amigo, queria lhe agradecer, viu, ter vindo aqui. Se tiver alguma coisa que você queira falar que eu tenha esquecido de perguntar, mas acredito que a gente fez um papo bem abrangente sobre vários frentes envolvendo a cirurgia oncológica e a oncologia. Queria que você deixasse a sua mensagem final aí pro pessoal. Então, eu queria dizer que para você que teve alguém na família, ou que tem, ou você mesmo que teve o diagnóstico, entendeu, de algum tipo de neoplasia, não se desespere, procure um especialista. Hoje em dia, o tratamento do câncer evoluiu bastante. Então, cultive um hábito de vida saudável, controle o peso, se alimente bem, faça exercício físico, evite vícios, não fume, não beba e faça os seus exames preventivos. Porque se você vier a diagnosticar, diagnostique no início, porque o tratamento é muito mais fácil e traz muito menos sofrimentos para você, né? Então,
É isso, estamos de portas abertas. Quem quiser, tiver alguma dúvida, eu acho que vai ter um canal aí depois, né, Solon? Eu acho que quem quiser Pode mandar mensagem. mandar que a gente- mensagem, tudo que a gente Exatamente. vai respondendo aí Isso. à medida do possível. Tô aí aberto para se tu quiser um outro podcast, a gente vem de novo. Vamos tirar Porque as a dúvidas. gente passa aqui até o final do ano conversando e não esgota o assunto de oncologia. Vamos ver o que é que o pessoal vai colocar É. aí e a gente pode fazer um compilado de dúvida e faz outro. Quer dizer que é um prazer inenarrável estar aqui com o mestre Saulão, um grande amigo da anestesia. Né? Nada. Então, Prazer meu ter estamos você toda aqui. quinta-feira junto aqui no HU. Então, quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho, é sempre salutar, né? Sempre bom. Exatamente. A gente se diverte, a gente conversa, é muito bom. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado. viu? Obrigado, Saulão. Aí, valeu.